Olá, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Olha só, 1h20 agora, pelo horário de Brasília. Vamos acompanhar as principais notícias neste sábado, gente, porque hoje tem um assunto muito importante para tratar com vocês. A gente vai falar sobre a proibição de celulares, viu? Olha só, vamos acompanhar entrevistas com um psicólogo. Teremos aqui também a participação de uma mãe que vai relatar para a gente toda a dificuldade, o desafio. Gente, eu tô um pouquinho ofegante porque eu vim correndo aqui, o pessoal... Vamos lá, tá no ar e eu tomando minha água sem preocupação, mas olha só, eu trago agora um dado muito importante. Eu vou para porque aqui no Brasil, 83% das crianças e adolescentes que usam a internet têm perfis em plataformas como WhatsApp, Instagram, TikTok e YouTube. Isso de acordo com uma pesquisa da TIC Kids Online Brasil 2024. Nas escolas, o cenário ele ficou tão sério que nessa semana nós acompanhamos a notícia de que o uso de aparelhos eletrônicos como celulares nas salas de aulas de escolas públicas e privadas do ensino básico, isso de todo o Brasil, está proibido. O presidente Lula sancionou o projeto aprovado no fim do ano passado pelo Congresso Nacional. É uma decisão apoiada por 86% dos brasileiros, isso segundo a pesquisa feita pela Nexus. Vamos acompanhar. Um decreto do presidente Lula deve sair em até 30 dias para regulamentar a nova legislação para que passe a valer para o início do ano letivo, em fevereiro. O ministro da Educação, Camilo Santana, participou da cerimônia de sanção do projeto de lei que dispõe sobre a utilização por estudantes de aparelhos eletrônicos portáteis pessoais nos estabelecimentos públicos e privados de ensino da educação básica, no Palácio do Planalto. Durante a cerimônia, o presidente Lula lembrou que o uso celular durante a aula tira o foco do aluno na matéria que está sendo ensinada. Segundo ele, a medida que restringe o uso do aparelho em sala de aula vai permitir que o humanismo não seja trocado por algoritmo. Países como França, Espanha, Grécia, Dinamarca, Itália e Holanda já adotam legislações que restringem o uso de celular em escolas. Apoiado pelo governo federal e por especialistas, o projeto alcançou um amplo consenso no legislativo, unindo governistas e oposicionistas. De acordo com o ministro Camilo Santana, a lei restringe o uso em sala de aula e nos intervalos para fins pessoais, mas há exceções como o uso para finalidade pedagógica, sob supervisão dos professores ou em casos de pessoas que necessitem de apoio do aparelho para alguma necessidade de saúde. O ministro pediu o engajamento das famílias e das comunidades escolares para fazer valer a nova lei. Pois é, como eu disse, né? A maioria, mais do que a maioria dos brasileiros, apoia a proibição do celular. Só que, olha, fica uma dúvida, né, para os pais. Será que existe uma idade certa? Porque a gente tem acompanhado nos últimos tempos crianças pequenas com celulares, joguinhos, redes sociais, como a gente viu anteriormente, eu passei o dado. Agora, será que tem uma idade certa? Quais os efeitos do uso excessivo de telas, joguinhos, redes sociais, a criança ficar ali mexendo no celular, recebendo tanta informação? Para responder essa e outras perguntas, a gente vai conversar agora com a psicóloga Luane Batista. Luane, boa tarde para você, seja muito bem-vinda. Olá, boa tarde, obrigada. Luane, olha só, antes de ouvir a sua análise a respeito, eu queria te convidar agora para acompanhar junto conosco a opinião de pessoas. Isso porque o nosso colega Henrique Bonaita e toda a nossa equipe foi às ruas na capital de São Paulo para saber o que as pessoas acham dessa medida de proibição de celulares nas escolas. Vamos ver. O que você acha sobre o uso de celulares nas escolas? Se for utilizado para captar conhecimento, se for utilizado como recurso tecnológico para que possa se ajudar no dia das escolas, eu acho que é um instrumento, uma ferramenta favorável. Agora, se for para tirar a atenção do aluno no momento de aprendizado, eu acho que não vale a pena. Na hora dos estudos, eles deveriam focar no estudo mesmo, deixar o celular de lado. Eu acho que é uma distração.
Até para a vida normal, assim, de um adulto é uma distração, né? Ainda mais para os jovens de agora, que passam o dia inteiro no celular, eu acho que não é legal. E aí, Luane, o que você achou, primeiramente, dessas respostas? Né? A gente viu a última, uma menina jovem, né, bem novinha, não concorda com a medida. Claro que é polêmico quando a gente fala de algo que vai limitar para eles, principalmente tão novos, né, adolescentes, tem uma certa revolta, né? Mas só que se a gente pega desde a infância, que a gente tem acompanhado crianças desde pequenas que já nasceram nessa era tecnológica, usando o celular sem nenhum limite, tem muito risco, né? Quais são as consequências? Tem muito risco, né? A gente falando da primeira infância, ali na classe da idade dos 2 até os 6 anos, é muito difícil a gente deixar essa criança com o uso do celular, porque a gente limita essa criança do meio social dela, né? A gente limita essa criança da interação social e isso vai limitar as questões cognitivas dessa criança. Essa criança ela vai ficar mais automatizada, mais imediatista, vai querer tudo naquele momento, que é o que a gente vê hoje, né? A gente também vê um aumento muito grande dos transtornos mentais relacionados ao uso de tela, como, por exemplo, o TDAH. Já tem estudos dizendo que o autismo ele também pode ter pode vir um pouquinho desse uso de tela ou pode antecipar, no caso, o espectro autista nesse lugar por conta do uso de tela. Então, é bem prejudicial. O uso de tela ele precisa ser limitado, porque a gente vive no mundo da tecnologia, né? Então, a gente também não pode dizer que tem que tirar 100%, mas ele precisa ser limitado. Pelo menos a partir dos 4 anos já ser liberado com uma certa limitação. Certo. E aí eu queria saber o seguinte, a gente tem acompanhado também o surgimento de outro transtorno, né? Você comentou que tem muitas crianças jovens sendo diagnosticados com TDAH, autismo, né? De fato, pelos números, a gente tem acompanhado esse crescimento. Agora tem um outro transtorno, e aí você vai poder me corrigir se eu estiver nomeando errado, se é um transtorno ou não, que é nomofobia. Para quem está nos acompanhando e não sabe, é um medo irracional de ficar sem o celular. Aqui, claro, nós estamos tratando de uso de celular desmedido por crianças e jovens, porque nós estamos aí no primeiro ano letivo com essa medida sancionada pelo presidente Lula, mas essa nomofobia, ela atinge todos nós, né, independente da idade. Só que quando a gente fala de crianças e jovens, isso ainda mais preocupante. Exato. A nomofobia, ela faz parte das classificações dos transtornos relacionados às fobias, né? E sim, ela é um transtorno que agora está crescendo muito, mais para a fase ali da adolescência, por volta dos 12 anos de idade, que é como se fosse uma abstinência. Eu não posso ficar sem telefone, senão eu vou morrer. Porque a minha vida está toda nesse aparelho, né, nesse smartphone. E aí, se a gente pensar uma criança de 12 anos depositar uma vida inteira nesse aparelho de smartphone, a gente não está falando só de uma fobia, a gente também está falando de um vício. A nomofobia, ela cresce por conta do vício. Então, quando a gente pensa nessa nova lei de não poder ter o uso de telefone dentro das escolas, a gente também tem que pensar o quanto que isso vai exacerbar no comportamento dos alunos, não só dentro da escola, mas também fora. Porque esse termo usado agora de nomofobia é um termo que já existe, que já acontece. Imagina a dimensão disso agora com essa nova lei. Então, eu achei muito bacana essa lei, eu acho que vai ajudar muito na questão da limitação do uso do celular, mas a gente também precisa pensar em medidas para que essa proibição, né, também não traga mais transtornos para a vida daquele adolescente. Então, como que a gente conseguiria equilibrar isso? Eu acho que é uma boa coisa para se pensar para esse novo ano letivo.
certeza, Luane. Olha, eu vou pedir para você aguardar um pouquinho, não desconectar, porque já eu quero continuar entrevistando você, ouvindo mais a sua análise, porque nós temos uma convidada muito especial aqui nos nossos estúdios. Eu vou pedir para abrir para a câmera 2, ela já está aqui com a sua filhinha linda, é a Cláudia Borges, que é mãe e empresária, e a filhinha dela, lindinha. Cláudia, boa tarde para você, seja bem-vinda. Obrigada. Você é mãe e empresária e tem 4 filhas. São 4 meninas. Quais são as idades? 24, a mais velha. 14 não, ontem ela fez 15. 15, ela com 10 e a menorzinha com 4 anos. A de 24, imagino, tem celular, sim. Sim. E as demais? Então, a de 24, ela tem celular, trabalha, ela é biomédica, então ela precisa mesmo do celular porque tem que se manter informada. É uma adulta. Uhum. Mas também teve as mesmas regras das menores, né? A de 15 tem celular, mas ele é bem restrito no sentido de deixar ela com ele em tempo integral em casa, porque nós estamos ali, mas no período de escola, na própria escola que ela estuda, tem essa restrição, né? Então, eles utilizam o tablet da própria escola, onde lá ela faz as atividades, tem um login que ela pode acessar em casa com as tarefas de casa, né? Então, na verdade, ela leva o celular porque eu preciso saber se está bem, né? Uhum. Ela acaba falando, estou saindo da escola, porque ela acaba indo só, né? Embora seja próximo. Mas ela com 10 não tem celular ainda. A sua mais velha, com quantos anos você deu para ela o celular? Estávamos falando ontem a respeito da idade, né? Que ela questionou, eu ainda não tenho, e qual a idade? Né? Aí a mais velha disse, mamãe me deu meu primeiro celular com 12 anos, né? Foi a mesma idade bem parecida que a de 15, a Carol tem. Né? Então, ela ainda está bem distante, porque ela só tem 10, né? Então, ainda vai ter um tempinho sem. Eu acho que prejudica muito. A gente está falando de uma idade de 12 anos, né? Faz um tempo, não é 12 anos agora que as crianças, os adolescentes são bombardeados, né, pelas redes sociais, por propagandas, por jogos online. E naquela época, quando você deu o celular para sua mais velha, com 12 anos, você percebeu alguma mudança de comportamento? Sim, sim. Como que... Ela, na verdade, na época, nós não tínhamos, né, não tínhamos como entender, porque para nós também era tudo muito novo, né? Então, deixávamos ela à vontade. E ali que nós entendemos que era necessário deixar isso tardio, porque não tem maturidade. Acordava de madrugada, às vezes chorando, né? Porque o sono não era tranquilo, né? Um sono desregulado. Desregulado, comia, tinha que estar com o celular em mãos. Então, nós começamos a observar que o comportamento não queria mais brincar, né? Porque o celular acabava prendendo muito ela ali, né? Então, quando a de 15 veio, né? Que nós entendemos que era muito, muito cedo, né? E que quando tivesse a oportunidade de dar, tinha que monitorar mais. E essa de 15 tem? A de 15 tem, usa em período na escola, que seria restrito por conta dos próprios monitores que não deixam, né? Ela tem lá o tablet que usa, e em casa ela sempre é monitorada por nós. Tem horário, né? Então, tem criança que com 15 anos fica 10, meia-noite, 1. Ela às 10 tem que desligar, tipo... Você monitora? Sim, nós Você acompanha o que elas acessam? Sim. Se tem rede social? Tem rede social, mas eu tenho acesso, né? O celular não tem um bloqueio de tela, nem a mais velha tem. Então, assim, se uma necessidade eu preciso e eu falo, eu quero ver o seu celular, eu tenho essa liberdade, né? Mas elas são muito obedientes, né? Elas são pessoas que conseguem entender que não é pro mal, né? Para você, Cláudia, não foi um desafio, então? Ou você enfrentou momentos difíceis de conversar com elas, de conscientizar do uso?
moderado da tecnologia, Sim. né, das A telas. mais velha nem tanto, né? Acabou a gente liberando e não tendo problema. Mas a de 15 anos, ela começou a querer comparar um pouco a situação de eu não posso, mas a minha amiga tem, né? Então nós acabamos ficando assim com aquele jogo de cintura um pouco ajustado. Mas nós somos da igreja, nós, né, frequentamos e assim ela é muito obediente e acabou entendendo que é pro bem, né? Ah, é uma maravilha, né? Quando a gente sabe que deu certo com vocês. E é por isso que a gente vai acompanhar a fotinha das filhas delas. Que lindas. E aí, pode contar pra gente quem é A mais velha é a de laranja, Aham. que é a Júlia. A que tá abaixadinha, a de calça rosa é a Caroline, com 15. A Isabelle ali de rosa e a Manu no meu colo. E o meu Que esposo atrás. Família linda, parabéns para você. Obrigada. E a gente, né, vai continuar acompanhando ao longo do jornal, falando desse assunto, porque tem muito mais para aprender, mas eu já quero agradecer muito a presença de vocês Obrigada. duas aqui para compartilhar com a gente. É claro, estamos falando de um momento muito desafiador e é por isso que a gente já vai conversar com a psicóloga novamente, com o professor. Mas, Cláudia, muito obrigada desde já e até uma próxima. Obrigada. Até. Agora, na sua tela, a gente vai conversar mais uma vez com a psicóloga Luane. Luane, seja bem-vinda mais uma vez. Você acompanhou, né, o relato da Cláudia. Ela disse que para ela, sim, foi desafiador, tiveram momentos difíceis. E né, não tem como fugir desses embates, principalmente se é adolescente. Não tem como fugir. É difícil. Ela disse, né? Mas a amiguinha pode. Então, existem as comparações do porquê a amiguinha pode e eu não posso. Mas o que ela fez é fundamental. Eu acredito que 12 anos já é uma idade, na geração que vivemos, é uma idade boa para liberar o uso do celular, mas porém com limitações. Hoje existem programas que você baixa no seu aparelho de telefone, no aparelho do seu filho, e você consegue controlar o celular do seu filho, como bloquear o uso. O celular só pode ser liberado através de você. Você bloqueia o que ele vê e o que ele não vê. Então, as limitações é muito importante. Mas também é importante que os pais pensem em estratégias de manter essa criança ativa quando estiver longe do uso do celular. Como fazerem atividades juntas, atividades diversificadas, como estarem presentes nessa relação com esse filho, porque isso vai ajudar com que ele não sinta falta do celular, mas com que ele esteja entretido com o meio que ele vive. Luane, aproveitando, eu queria te perguntar sobre os sinais, né? Como identificar, como perceber se o meu filho, se a minha filha está passando por ansiedade, se está ficando com uma certa abstinência. A gente ouve tanto falar, né, de abstinência de drogas, de álcool, mas do celular também tem, né? Com toda certeza, o celular a gente já pode caracterizar como um vício. Isso é com muita certeza. A tela, o uso da tela, os estímulos que a tela produz, eles podem viciar tanto um adulto quanto uma criança ou um adolescente. E como que a gente pode identificar isso? O primeiro ponto é a alteração de humor. A criança vai ficar mais brava, ou o adolescente mais agitado, mais nervoso. A alteração de humor, ela vai ser o primeiro tópico para você ver que tem alguma coisa de estranho que pode ser uma abstinência. Uma outra coisa é o tédio, muito entediada, sem paciência, com vontade de não fazer nada, se trancar no quarto, né, que a gente chama de ter um momento de isolamento. A criança ou o adolescente ele vai se isolar, vai ter comportamentos mais agressivos, mais desafiadores. O adolescente fica desafiando o tempo todo o responsável. E isso faz parte da abstinência. Só que a grande questão é, nesses momentos, não ceder, mas fazer trocas. Ao invés do celular, a gente pode fazer um passeio, ou ao invés do celular, a gente pode trocar por um livro e fazer trocas conscientes de qual modo. Você não está sem o celular para sempre. O teu uso do celular ele vai ser limitado. Você vai poder usar tantas horas por dia. E no momento que você não estiver usando para o celular, são essas atividades aqui que você pode fazer. Então, oferecer outras atividades.
Porque o adolescente de hoje, ele não sabe fazer outras atividades que não sejam atividades tecnológicas. Então, o responsável ele precisa apresentar essas atividades para esse adolescente para sair desse lugar da abstinência. A gente ouve, e até nós mesmos, né, já adultos, década de 90 para trás, a gente costuma falar, né, mas as crianças não brincam mais, não brincam de amarelinha, de ciranda-cirandinha, de bolinha de gude, peão, enfim, eram tantas brincadeiras deliciosas que a gente sente falta, só que vem também o nosso papel, né, pais, mães, avós também que podem participar, né, Luane, para a gente poder apresentar para eles essas brincadeiras da nossa época e aí, de quebra, você consegue um momento ali maravilhoso em família, né? Com certeza. A gente realmente fala muito isso, que essa geração não sabe dessas brincadeiras, mas o quanto também nós nos disponibilizamos a ensiná-los. Perfeito. Sabe o que eu queria te perguntar, Luane, sobre a infância, exatamente? Esse período, principalmente do 0 aos 6 anos, ele é essencial, ele é importante, o quão é importante para construir um adulto incrível, uma pessoa que tenha uma estrutura, uma boa saúde mental, para que a gente possa formar os nossos filhos e lá na frente que eles tomem boas decisões, sejam pessoas não só honestas, né, como a gente fala, mas pessoas equilibradas, sociáveis, né? O quão a infância ela é importante para isso? A primeira infância ela é considerada a fase mais importante do desenvolvimento humano, porque ela é o período que o cérebro cresce, se desenvolve em ritmo muito acelerado. E é nesse período que se estabelece as bases para a cognição, para as emoções, para as habilidades sociais, para a regulação comportamental e emocional. As experiências, tanto positivas quanto negativas nessa época, elas são um marco para a vida daquela criança que vão refletir nela na vida adulta. Assim como os vínculos seguros, né? Os estímulos adequados, tudo isso a gente adquire nesse período da primeira infância. O adulto que somos hoje não é nada mais, nada menos do que o reflexo do que fomos nessa primeira infância. Então, é de extrema importância estabelecer uma primeira infância com esse vínculo seguro. Nem sempre serão de experiências positivas, mas de ensinamentos, de regulamentação emocional, ensinando sobre frustrações. Tirar o celular, por exemplo, vai ser uma baita de uma frustração. E o quanto vai ser importante para a criança se frustrar nessa primeira infância, porque na vida adulta ela também vai se frustrar. Então, ela já começa aprendendo desde esse primeiro momento. Então, eu costumo dizer que a primeira infância é uma fase onde a gente prepara o solo para a vida adulta. Certo. Luane, eu vou pedir para você continuar com a gente, porque agora nós vamos acompanhar uma reportagem sobre nomofobia, esse transtorno que a Luane falou agora há pouco. Vamos ver. O relatório do Data Reportal, de 2021, apontou que os jovens brasileiros estavam entre os que mais usavam o celular durante o dia. Enquanto a média no mundo era de 3 horas e 15, a média de uso diário no Brasil era de 5 horas e 25 minutos por dia, ou seja, quase 2 horas acima da mundial. A pandemia pode ter a ver com esses números, já que o isolamento e o tédio foram favoráveis à produção e ao consumo excessivos de mídia. Só no TikTok, aplicativo de vídeos curtos que foi, também, o mais baixado em 2021, os usuários passaram 90% de tempo a mais em comparação com 2020. A constância do uso de celulares com acesso à internet acabou criando um novo vício, a dependência digital. Psicólogos e psiquiatras utilizam o termo nomofobia para se referir ao medo irracional de permanecer sem o celular. A dependência digital pode ser identificada no comportamento do indivíduo, com sintomas de ansiedade mental e física, como taquicardia, coração acelerado, inquietação e, em casos mais extremos, sudorese e tremores. A utilização do smartphone leva à liberação do neurotransmissor responsável pela sensação de bem-estar, e com esse uso excessivo, o corpo ativa a substância com mais frequência e pode gerar uma dependência emocional.
A nomofobia também pode interferir na capacidade de atenção e memorização, uma vez que o dependente deixa de desempenhar essas habilidades nos estudos e outras atividades. Perfeito. Olha, agora eu quero convidar um professor para conversar com a gente sobre esse assunto seríssimo que a gente acompanhou, né? Falamos aqui pessoalmente com uma mãe, né, que lida no dia a dia esse desafio de monitorar, de acompanhar os filhos com o uso de celular. Acompanhamos também na entrevista anterior a psicóloga e agora a gente vai falar com o professor de Ciências Sociais da Uniarnaldo, Centro Universitário de Belo Horizonte, Luciano Gomes. Professor, boa tarde para você, seja muito bem-vindo. Boa tarde, Tabata, boa tarde a todos os telespectadores da TV Hit aí. É uma honra estar aqui com vocês para falar e refletir sobre essa temática da proibição do uso celular. Perfeito. Professor, como que o uso de telas impactou, né, e ainda impacta no desempenho escolar de crianças e adolescentes? É importante ressaltar que ao longo da nossa história nós fomos criando uma série de tecnologias e o celular ele veio com uma tecnologia para facilitar a nossa comunicação e no decorrer do tempo foram implementando, né, uma série, né, de elementos, né, e dos aplicativos. Então, no momento, né, nessas experiências desses últimos anos, tem impactado, né, no processo, vou falar do processo positivo e negativo. Do processo positivo é de ter acesso, né, rapidamente às informações, aos vídeos interativos, essa educação online, né, um acesso a uma série de ferramentas que veio de fato facilitar a nossa vida. Agora, do ponto de vista negativo, esses impactos na vida da criança, dos adolescentes, então tirar o foco da atenção no ponto aqui específico que é da educação, a distração, trazendo uma série de transtornos, né, a falta dessa capacidade de interação, a ausência do desenvolvimento, né, dessa parte nossa motora da criança, esse isolamento social. Então, tudo isso foi criando e tem criado essa geração muito mais ansiosa, né, muito mais fechada em si e com a dificuldade de comunicação, tanto dentro da escola quanto dentro das famílias. Beleza, professor. E olha, a gente foi às ruas para saber a opinião, principalmente dos mais jovens, professor Henrique Bonaita, Felipe Takahashi. Eles ouviram os relatos e trouxeram para a gente. Vamos ouvir juntos. Pelo que eu vi, a aplicação da lei, na maioria dos argumentos, é basicamente falando sobre a falta de socialização entre alunos e professores e que atrapalha no ensino. E a partir do professor eu concordo, eu acho que atrapalha mesmo, principalmente em escola pública. Mas entre socialização, no proibir no intervalo eu não concordo, até porque o jeito da gente se socializar é diferente, tanto que a gente joga jogo junto, etc. Eu acho que não devia ser tão radical essa lei e eu não concordo 100% com ela. E aí, professor, qual a sua opinião a respeito? Só que antes, nós vamos ouvir outra visão também. Vamos ver. A gente tem que usar o celular na escola, mas não dá não para não usar. Porque eles ficam passando esses negócios de aplicativo pra gente fazer e quer que a gente não leve o celular pra escola. Aí dão aqueles tablet velho, sem internet, que não roda um Wi-Fi. Com aquele Wi-Fi velho da escola que todo mundo tem a senha, não adianta mudar a senha que no outro dia vaza no TikTok. Não adianta de nada, moço. É horrível ficar sem celular. Mas você acha que pode prejudicar a atenção também do aluno na aula? Eu acho que não, moço. Eu fazia mais lição com o celular do que sem ele, viu? Porque o povo, nossa, mano, é uma gritaria nessa escola. Nós mete o fone na orelha, acabou. É pai, você só copia ali, porque os professores de hoje em dia não, né, só entra, passa a lição e senta lá na mesa. Não faz mais nada. Professor, e aí, o que você tem a dizer sobre isso? Porque, olha, essa última que a gente ouviu, sem papas na língua, hein? Com certeza, né? Então, ela traz uma realidade daquilo que ela vive, da experiência. Agora, o que é importante? A lei, ela não vem condenar e proibir o celular em si, isso tem que ficar claro. O que a lei traz para nós? É justamente ter esse cuidado, né, no uso equilibrado, né, do celular dentro do ambiente da escola.
Só que esse uso, né, diante das duas opiniões, né, quando o estudante coloca aí que de fato ele não concorda totalmente com a lei, né, nenhuma lei é perfeita 100%, mas nós temos que entender que se a lei veio, porque nós temos uma série de desafios hoje que houve aí um prejuízo, está havendo um prejuízo nessa falta da interação, da conexão. E a menina também está correta quando ela diz que a geração dela, ela nasceu nesse uso da tecnologia. E isso se tornou, ao mesmo tempo, um desafio para a escola, porque você tem escolas privadas, você tem escolas públicas, escola que tem curso técnico, escola que não tem escola que faz mais uso do aparelho para desenvolvimento das atividades. Então, a lei também ela não proíbe o uso do aparelho para as atividades pedagógicas. O que a lei propõe é ter esse cuidado aí com a saúde mental, com o aprendizado, com a interação das crianças, dos adolescentes. O que tem provocado, né, muito conflito é justamente, dentro da sala, ok, usar naquele uso pedagógico. Porém, estou lá no pátio, estou no intervalo, por que nós não iremos utilizar, já que nós interagimos ali jogando? Mas o fato da proposta, que é uma das questões ainda para a gente refletir aqui juntos, que é pensar nesse uso moderado, nesse uso equilibrado, aqui de modo específico, dentro da escola. Mas ele não está proibido nem condenado. O que tem que ficar claro aí, em um momento difícil para as crianças, adolescentes, para o adulto também, mas principalmente nesse processo de aprendizagem, nós queremos fazer essas experiências para manter uma saúde psíquica, mas manter essas outras metodologias também. E lógico, o celular vai ser utilizado quando necessário para as atividades pedagógicas, porque quando não há um direcionamento correto do uso do celular, então uma perda muito grande da falta de atenção e um desafio muito grande para os professores e as professoras que estão ali numa sala com 30, 40, 50 estudantes. Perfeito, professor. Olha, muito obrigada. Eu estou junto aqui com a psicóloga Luane, que também participou ao longo do jornal com a gente. Eu quero agradecer muito vocês dois. Foi essencial ouvir a análise, a opinião de vocês, para que quem estiver nos acompanhando, tem filho em casa, criança pequena, adolescente, que possa colocar em prática tudo aquilo que vocês trouxeram e também refletir. Luane, por favor, seus agradecimentos, minutos finais, segundos, aliás. Obrigada por poder participar. Eu acho que é um assunto muito importante da gente trazer para essa nova geração, que é uma geração tecnológica. Então, entender e estabelecer os limites desse uso da tecnologia é de extrema importância e de extrema qualidade para o desenvolvimento dos nossos futuros adultos, né? Muito obrigada por poder participar disso, foi uma honra estar aqui. Muito obrigada, Luane. Professor, por favor. Eu agradeço também a TV HIT, em modo especial a você, Tabata, que dirige aqui o programa, e trazer essa consciência, que não basta só proibir ali na escola, mas mostrar o uso correto, e nós precisamos desse apoio da família. O apoio da família é essencial, porque essa orientação, essa educação tem que começar em casa. E na escola vai ser simplesmente uma parceria para que efetive então, esse limite, esse cuidado, para que tenhamos a tecnologia e, ao mesmo tempo, esse desenvolvimento humano, emocional, psíquico, interativo. Então, muito obrigado. Perfeito, muito obrigada a vocês dois e até uma próxima. E olha, eu termino o programa de hoje propondo uma reflexão e também uma mudança de hábito, viu? A volta às aulas neste ano vai ser diferente para milhares de estudantes, como a gente viu. E o nosso dever como mães e pais não é só criar nossos filhos com responsabilidade para que sejam pessoas incríveis, mas acima de tudo, mais do que palavras, que eles sejam influenciados e educados por nós com o exemplo. Mas a restrição desse aparelhinho não é somente para os estudantes, viu? Deve também ser usada para nós, adultos. O quão dependente você é do celular e como ele tem feito parte e até prejudicado a relação com seus familiares. Você já pensou nisso? Se ele foi criado com o intuito de aproximar as pessoas, hoje os celulares afastam e destroem relacionamentos e também a nossa saúde mental. Então, nesse final de semana, comece diminuindo o tempo de uso, só para que de fato for necessário. Deixe guardado ali, não leve à mesa com a sua família. Eles são o que mais
mais importa. E isso aqui não deve ser usado, o celular não deve ser usado como uma extensão do nosso corpo. Pense nisso. Um ótimo final de semana para você. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. O molecada de hoje em dia quer ficar no celular, cara. Tá na hora de aprender um pouquinho mais. Aí olha a nossa educação como tá no país aí. A escola foi feita para estudar, cara. Aprender, estudar e valorizar mais a vida.